meninos e meninas, jovens do meu Brasil, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um programa, isso mesmo, de férias com os ex. Para alguns de vocês que estão de férias, né? Outros estão na relação, o Enem está chegando, batendo aí na porta, mas eu trouxe uma série de ex-alunos para participar de programas que a gente vai conversar sobre as experiências de ensino médio, a vivência na faculdade, no ensino superior e no mercado de trabalho. E hoje nós estamos com a galera aqui de saúde ou biológicas, como diria o Flávio, né, que vocês vão ouvir aqui durante o programa. E eu convidei a Ana Luísa Baldiotti, que fez odontologia, o Manuel Vitor, que fez nutrição, e a Maria Eduarda, que fez psicologia. Maria Eduarda, tudo bem com você? Muito obrigado por você ter vindo ao nosso programa. E você fez psicologia, né? Apesar da nossa conversa, até achando que você fez engenharia. Completamente equivocado. Pois é, como que foi aí a sua permanência no ensino médio? Como que era a sua rotina no ensino médio e até chegar ao curso de psicologia? Bom, eu fiz o ensino médio inteiro no equipe. Até então eu tinha estudado em escola pública e conversando com meus pais e pela qualidade do ensino, até mesmo pela questão de buscar, né, estudo mais qualificado para fazer as provas, né, de vestibular na época, eu resolvi investir no estudo particular, né? Claro que eu vi possibilidades e tudo, na época eu tinha feito prova do Sebrae e todas essas coisas, mas eu acabei optando pela equipe, pelo método de ensino, pela forma que até o Flávio me apresentou o curso, como que seria, e foi muito benéfico para mim, né? Estudei uns 3 anos assim, intensamente. Foi uma mudança um pouco drástica no começo, porque o testinho toda semana, você tem matérias bem específicas, 2 biologias, 2 físicas, 2 químicas, e é um ritmo de estudo bastante intenso, mas foi muito bom. Flávio, que a gente está falando aqui, é o diretor, né? Porque quem estudou no colégio de equipe ou quem estuda ou quem estudará, conhece ou conhecerá o Flávio, mas outras pessoas que estão nos assistindo aqui, o Flávio é o diretor do colégio de equipe aqui de Cataguases. E você, Manuel Vitor, você que é estudante hoje de nutrição, mas como que foi o seu ensino médio? Qual foi a sua vivência aqui dentro do colégio? Então, eu sempre estudei na equipe, desde quando eu me entendo por gente. Acho que eu comecei, foi na 5ª série e terminei até o final do ensino médio. Então eu acho que eu já vim meio que acostumando com como é que era o esquema da escola, diferente dela. Eu não saí de uma escola pública que era um estilo totalmente diferente da pública que eu vim, me adaptando aos poucos. Então eu tinha até certa facilidade em fazer prova toda semana. E eu nunca fui uma pessoa que eu estudava muito. Eu nunca fui de sentar e ficar 2 horas estudando por dia, não. Mas eu dava conta daquilo que me era proposto. Em relação ao colégio mesmo, eu acho que o equipe ele te prepara, além de preparar para você fazer hoje em dia o Enem, te preparar para fazer o Enem, ele te prepara para o mais, para o depois, que é a universidade. Porque não adianta nada você fazer uma prova achando que vai acabar ali e esquecer que depois você tem um percurso todo para percorrer ainda. Então eu acho que o diferencial do equipe é isso, ele não te prepara só para uma prova, ele te prepara para o resto da sua vida inteira de conteúdo. Ana Luísa Baldiotti, tudo bem, Ana Luísa? E você, como que foi sua chegada ao colégio equipe, como que foi o seu ensino médio aqui e como que foi essa preparação para entrar na universidade? Eu estudava em outros colégios particulares aqui da cidade e eu resolvi vir para a equipe porque na época eu tomei conhecimento de que era um colégio que preparava para vestibulares, para Enem, e eu estava na fase assim, de 15 anos de idade, foi quando eu comecei a pensar o que poderia vir depois. E resolvi vir para cá, na época eu tinha familiares que estudavam aqui, e foi uma adaptação difícil no início por causa do ritmo da escola. Isso de ter testinho toda sexta-feira, no início eu achei difícil, era diferente do que eu estava acostumada, mas com o tempo a gente vai levando e eu acho que foi uma escolha acertada, mas hoje quando eu olho para trás eu me lembro como uma época muito feliz também na minha vida, de que eu fiz amizades muito queridas que
Desde do prédio antigo até a gente vir pra cá, sempre que eu lembro do tempo que eu vivi aqui, eu lembro como uma etapa que foi muito necessária na minha vida, que eu sou grata pela minha aprovação no vestibular, a competência dos professores que me ajudaram muito aqui. E quando você me chamou, eu topei com o maior prazer, porque eu tenho uma memória afetiva muito, muito rica com o colégio. Que bom, você falou muito sobre os testinhos da sexta-feira, isso é recorrente aqui. Para quem vem de fora, assusta fazer prova toda sexta-feira? Como que era a sua rotina de estudar para teste toda semana? Assusta, porque no ensino médio as matérias duplicam, né? Então, assim, eram 2 matemáticas, 2 biologias, 2 tudo. Então, assim, nas primeiras semanas, principalmente de testinho, nossa, a gente ficava desesperado. Só que também, depois que você fez 2, 3, 4, que você via também que são poucas questões por matéria, não era um bicho de 7 cabeças, depois, assim, alguns meses depois, já era assim uma coisa tão natural pra gente que não assustava mais. Fazer 15, 16 provas, tranquilo, né? Ficou. E assim, o ritmo de estudo foi intenso, principalmente no primeiro ano, que foi quando eu estava me adaptando ao colégio. E eu lembro muito do Magno, que era na época nosso professor de química, que ele falava, você tem que estudar pelo menos 2 horas por dia. Eu achava um absurdo estudar 2 horas por dia. Hoje, não tem um dia que eu estudo menos do que 5. E eu acho que tá pouco, mas na época, quando você tem 15 anos de idade, 2 horas parece. E você acha que essas 2 horas, ou o tempo que você dedicava ao estudo, isso acabou fazendo diferença nas suas aprovações, que a gente vai falar daqui a pouco das aprovações? Com certeza. Com certeza. E você, Manuel Vitor, como que era a sua rotina de estudos? E aí eu gostaria que a gente dividisse essa rotina de estudos em 2 partes. Uma que a gente vai falar e uma que talvez vocês não cheguem, né? E a gente vai decidir se a gente vai colocar essa parte aí, né? Mas eu gostaria que você falasse dessa sua rotina de estudos, Manuel Vitor. Espero que a gente não chegue a falar desse ponto aí, mas diferente da Ana, eu nunca fui de parar, até hoje eu não sou de parar e ficar 3, 4, 5 horas estudando. Eu penso que não é o tempo que você dedica ao estudo, e sim como você dedica esse tempo ao estudo. Imagina que você fique 5 horas estudando, só que nessas 5 horas você está totalmente disperso, totalmente desatento, então você não absorve nada daquilo que você estudou. Você está em qual período da graduação? Eu estou no 6º. Você, Ana Luísa, você está fazendo o que agora, Ana Luísa? Doutorado. Está fazendo doutorado. Gente, eu acho que por aí dá pra gente perceber uma diferença no tempo, né? Eu acho que deve ser por aí, Eu né? sou mais velha, eu acho. Sim. Sim. Tem uma pequena diferença, E você quer falar da outra parte, Manuel? Ou a gente deixa em off isso aí? Vamos falar, pode falar. Pode? Vamos, lógico. A história do Manuel Vitor aqui é que eu já fui coordenador de provas aqui no colégio, além de professor, e no 8º ano, parece, 8º, 9º ano, Foi antes, não foi não? ele era bem pequeno, né, como ele disse assim, excelente aluno, sempre excelente aluno, de excelentes notas, mas como a gente falou aqui sobre socialização, um determinado momento eu estou passando e eu vejo esse garotinho pequeno aqui com a mão toda colorida, gente, com a mão toda colorida assim. E aí, bem no início da prova, eu era um aluno que nunca precisou disso, depois eu vivenciei isso de perto, mas aquela ideia de socializar, de se aproximar dos colegas, o que tinha na sua mão, Manuel Vitor? Pequena cola, né? Algumas lembranças, né? Vamos tratar de figuras de linguagem, né? Vamos falar bem o que é. E aí o que acabou acontecendo? Então, acabou que eu fui pego, né? Inocente, menino novo, já estava praticando uma atitude errada. Que você aboliu da sua vida. Padrão de aprendizado, eu acho. Ótimo. Porque é errando que se aprende, né? Exatamente. A gente erra e aprende. E você, Maria Eduarda, como que foi essa rotina de estudos no ensino médio, essa mudança, né, de escola, como que você percebeu essa mudança? Inicialmente você sente um pouco de pressão, né? 2 matérias de cada, área de exatas para mim era uma dificuldade, e então eu fui adaptando aos poucos. Eu
intensifiquei o ritmo de estudos em casa e aos poucos eu consegui adaptar isso. Eu vou ter que defender meu amigo aqui e defender a fala da Ana Luísa também, porque além do tempo de estudo, a qualidade também de estudo vale muito, né? A atenção de você estar ali. Então, o que eu comecei a focar foram nas aulas. Os professores dão muita dica do que vai cair no teste durante as aulas. Então, eu comecei a pegar muito isso, né? São por volta de 2, 3 questões e sempre é falado na aula da semana o que vai cair. Sempre é. Então, assim, essa atenção me serviu muito. Então, tinha testinho que eu, pela atenção na aula, não precisava estudar 3, 4 horas, 2 horas para isso, né? Mas os outros que eu não tinha tanta aptidão exata, se você tem que dedicar um tempo maior de treinamento. Mas não era perfeito assim não, gente. E os vestibulares são assim também, né? Você tem o edital, então se você faz um estudo direcionado, com atenção, hoje está muito em voga os mapas mentais, você acha que isso ajuda, esses mapas mentais? Ajuda, isso são técnicas de estudo, né? A pedagogia ensina isso, a psicologia tem uma área, né, que conversa com isso, então você fazer mapas mentais, você tem técnicas de respiração, de concentração para você poder focar naquele estudo ali, você tem que também se compreender como estudante. Eu nunca vou deixar de ser estudante, eu sou formada, mas continuo sendo estudante como pós-graduando e vou continuar sendo. A psicologia exige um tempo grande de estudo, um tempo grande de leitura, um ritmo acelerado. Eu gosto, mas claro que isso exige, né, um tempo de dedicação. Então isso ajuda mesmo, você dedicar ao estudo, você dedicar aquela rotina. Eu acho que a rotina, você estabelecer uma rotina de tempo, de qualidade de estudo, mas dedicar a outras áreas também, né? Você ter uma qualidade de vida, você ter atividades que você gosta, porque ficar só focado naquela rotina o tempo todo, sem você ter qualidade nas outras áreas, você não é só estudante, você é uma pessoa, você é um estudante, você é um vestibulando, você é um profissional mais tarde, mas você também é uma pessoa que você tem família, você tem amigos, você tem namorado, é uma complexidade, vamos dizer assim. E você falou aí de pedagogia, falou de psicologia, vamos falar sobre escolhas de cursos, né? Porque eu acho que isso, todos que estão nos assistindo aqui passam por isso, eu também já passei, vocês também. Alguns aqui, né, trocaram de curso, alguns dos nossos convidados fizeram essa troca ao longo do curso ou no início, como vai ser o caso da Ana Luísa aqui. Você sempre quis fazer psicologia? Como que foi essa escolha do curso? No ensino médio isso foi bem confuso, o que é natural. A gente não escolhe de uma hora para outra e a escolha é exigida muito cedo, né? Você com 15, 16 anos, você está num colégio que te prepara para o vestibular. Então você já começa a perceber que você tem que fazer uma escolha, obviamente, né? Para o terceiro ano, no final do terceiro ano, você focar nisso. Hoje o Enem, hoje é o Enem a prova. Você ainda teve essa troca, né? Eu fui acho que foi o primeiro ano, final de 2009, que teve o Enem, que você tinha possibilidade de usar o Enem, mas você ia nas faculdades federais fazer a prova. E era muito mais caro também. Você gastava um dinheiro para fazer as provas nos locais, você fazia inscrição em cada uma e no momento da inscrição você já tinha que escolher o curso. E na época, eu lembro, eu no meio do ensino médio, eu tipo assim, vou fazer engenharia de alguma coisa ligada à biologia, que eu tinha interesse e tudo. Mas eu falei assim, não. No final do terceiro ano eu já comecei a migrar mais para a área de humanos, porque a psicologia é da área de humanos e conversa com a área, e também da área de saúde, por causa da saúde mental. E no final do terceiro ano eu fiquei entre psicologia e direito. Então eu fiz direito em 2 faculdades federais, o vestibular, e psicologia em uma. E eu só passei em psicologia e foi a coisa mais acertada que poderia ter acontecido. Então estava destinado a ir para psicologia mesmo? Não que a psicologia não converse com o direito. Eu fiz estágios em psicologia jurídica, o meu TCC tem a conversa da psicologia com o direito, né, que eu falei sobre alienação parental e tudo. É incrível isso, uma coisa que eu acho maravilhoso, mas a psicologia é a minha primeira opção e foi incrível. Eu ter passado só em psicologia foi ótimo. E você, Manuel, você não começou fazendo nutrição, né? Você passou
num curso e depois fez essa migração, né? Como que se deu isso? Bom, primeira vez que eu passei no Enem, porque diferente de você pegou só Enem também, né? Eu peguei só Enem. E eu podia fazer Enem no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Eu passei a primeira vez no Enem, eu estava no segundo ano. E eu já tinha mais ou menos uma noção do que eu queria fazer. Eu gostava muito de matemática, muito mesmo, mas me identificava muito com química, física e biologia também. Então eu falei, vou unir as duas coisas que eu mais gosto. Então eu optei pela engenharia de alimentos. No segundo ano fiz o Enem, tive nota para passar para Lavras, para UFLA Lavras, e fui lá conhecer, porque na minha época, eu não sei se hoje em dia pode mais, mas na minha época você podia pedir um cancelamento A do terceiro conclusão do ano. curso, hoje não é possível mais. Fui conhecer Lavras. Eu tinha 16 anos, eu olhei assim e falei, não vou largar minha mamãe para vir para cá, não. E voltei. Aí voltei, continuei estudando, fui pro terceiro ano, e no terceiro ano a gente... Foi até engraçado, deixa eu contar essa história, porque eram duas turmas de segundo ano, e no terceiro ano juntou as duas turmas e foi para uma turma que tinha, se eu não me engano, 70, 60 pessoas, não era? Aproximadamente isso aí. E nesse tempo eu continuei mantendo ali a engenharia de alimentos como o meu curso principal. Aí depois de ter feito o cursinho, fiz o Enem, passei para UFES, em Alegre, e fui. Fui para lá, beleza. Fiz um ano e meio, mas eu, mesmo fazendo engenharia, eu sempre tive um pezinho ali para nutrição. Eu sempre fui muito do esporte, muito da saúde, então eu sempre gostei muito de nutrição. Só que o que eu pensava? A nutrição, como é que vai ser o mercado de trabalho depois que eu sair daqui? Eu não vejo muitos homens fazendo nutrição, será que eu vou gostar? Será que vale a pena? Porque às vezes muita gente pensa assim, cara, eu vou fazer o que eu gosto. Só que tem uma questão financeira envolvida também do que você vai ganhar depois, porque ninguém vive de vento, entendeu? Aí, quando eu tinha 1 ano e meio de engenharia de alimentos, eu falei assim, quer saber? Vou mudar de curso. 1 ano e meio. E como é que fala pra minha mãe que estava pagando, pra eu me sustentando lá em Isso Alegre? é uma boa pergunta. Como é que Me faz pra falar pra sua mãe? sustentando 1 ano e meio lá em Alegre. Aí teve um dia que eu falei assim, eu já estava decidido a mudar há um tempo, teve um dia que eu criei coragem, era uma tarde, eu criei coragem e falei assim, quer saber, eu vou falar. Liguei pra ela e eu e a minha mãe, a gente sempre teve uma relação muito boa mesmo. Tipo, eu conto tudo pra ela conta tudo pra mim. Aí eu simplesmente peguei o telefone e falei assim, mãe, olha só, eu sei que já tem 1 ano e meio que eu tô fazendo engenharia, mas não é o que eu quero, se eu continuar, eu vou formar, mas eu vou começar a fazer outro curso depois, então vai ser mais tempo perdido ainda. Ela falou, meu filho, vou te falar um negócio. O primeiro perguntou o que eu queria fazer. Eu falei, olha só, eu quero fazer nutrição. No primeiro momento ela deu um passo para trás, porque ela ainda era mais, não é preconceituosa a palavra que eu quero falar, mas ela tinha mais tradicional que eu com a nutrição. Ela achava que a nutrição não ia dar futuro, não ia dar dinheiro. E aí ela falou, olha só, meu filho, você tem certeza que você quer fazer nutrição? Engenharia de alimentos, você vai se dar tão bem depois no mercado de trabalho? Eu falei, mãe, eu vou me dar bem, mas não é o que eu quero. Então eu vou ter um retorno financeiro, mas o retorno pessoal mesmo, eu não vou ter. Então ela falou, quer saber? Faz o que você quer. Porque não adianta te obrigar a fazer uma coisa que você não quer, que depois você vai começar outro curso, vai ser mais tempo perdido ainda. E foi aí que eu mudei. E hoje eu tô assim, extremamente feliz com o curso que eu faço. Luísa, a gente estava ouvindo o Manuel aqui falar sobre apoio da família. Você sempre quis fazer odontologia? Eu já estou fazendo essa pergunta porque eu sei que não, né? A gente teve algumas conversas fora da sala de aula. Você tinha muito apreço, né? Principalmente no terceiro ano por história, porque houve uma troca de professor, mas conta aí pra gente como que foi escolher odontologia. Eu sempre fui extremamente indecisa em muitas áreas da minha vida. E eu nunca tive assim, um sonho. Porque tem gente que desde criança fala, eu quero ser psicóloga, eu quero ser médica, eu quero ser engenheiro. Eu nunca tive isso, eu sempre gostei de muita coisa. E o meu anseio de sair de Cataguases para estudar só começou quando eu vim para aqui. Então, quando eu vim para cá, eu comecei a sentir uma pressão de que eu tinha que escolher o que eu ia fazer.
E aí minha cabeça rodou por várias áreas. A minha família, meus pais são mais velhos, assim, eles me tiveram mais velhos, então eles ainda são de uma geração que meus pais não fizeram faculdade. Eles, assim, aquela geração que prosperou com trabalho braçal. E eles viram que pra mim seria diferente, pra eu prosperar eu teria que estudar. Então, eles, com a cabeça de pessoas mais velhas, eles queriam que eu fizesse cursos tradicionais. Então, assim, meu pai queria que eu fizesse engenharia. Só que eu sabia que eu não tinha a menor condição de fazer engenharia porque eu lutava muito na matemática. Eu era aluna 7, tipo, matemática e física, então eu sabia que engenharia exata estava descartada. E aí, meus pais começaram a querer que eu fizesse medicina, mas nunca foi uma vontade também, assim. E aí eu comecei, a gente fez durante o ensino médio viagens ao campus de Viçosa, a gente tinha aquelas mostras de profissões, os professores sempre conversando muito com a gente. E assim, eu sempre fui muito boa aluna em história. Eu gostava muito de história e na época minha professora era do Zeli. E assim, eu ficava fascinada nas aulas de história e não sei se você lembra, né? Que eu saía tipo, na véspera da sexta-feira cedinho, eu ficava ensinando matéria para as pessoas de história e eu gostava muito. Eu pensava, gente, eu tenho que fazer um curso que eu sou boa, assim, eu não posso fazer engenharia se eu sou ruim em matemática. História eu acho que eu ia dar certo. E aí, a vontade por história foi crescendo, mas ao mesmo tempo que eu pesquisava outros cursos. Como minha família queria um pouco de engenharia, eu pensava assim, quem sabe florestal eu dou conta? Civil não vai ter jeito, mas quem sabe florestal não tem tanta matemática. Então eu fiquei procurando diversos cursos. E também tinha que pensar o lado da estabilidade financeira. E aí um dia eu conversando com uma tia minha, ela falou assim, nossa, minha dentista viaja para fora do país todo ano, ela tem uma agenda fechada, ela marca o horário na hora que ela quer, um curso legal. Eu pensei, olha, eu gosto de ir no dentista. Meu pensamento foi isso, né? E um dentista legal, acho que pode ser. E aí o odonto entrou no hall de diversas outras profissões. Pensei em nutrição, pensei em psicologia, mas assim, extremamente indecisa. Quando eu estava no terceiro ano, a vontade por história começou a crescer muito. A gente teve uma troca de professores, entrou na época o Daniel, que também foi um ótimo professor, e eu fui ficando animada. Eu conversei na época com o Flávio e ele falou assim, Ana, a gente tem que fazer o que a gente gosta, os professores da equipe são professores que têm uma carreira estável, viajam muito de instituição para instituição, porque né, são vários polos, várias cidades com colégio. Mas assim, todo mundo tá com a vida legal, se é isso que você gosta. Fiquei com muita vontade de fazer história, mas ao mesmo tempo ficava pensando, meu Deus, ser professora não deve ser fácil. Pensei, vou estudar para odonto, porque se eu passo em odonto, eu passo história, porque a nota de corte para odontologia é bem mais alta. Então assim, vou colocar como foco estudar para passar em odontologia, e depois eu decido. Estudei para passar então em odonto, só que aí na hora de escolher eu tinha passado em odonto e em história. E só nessas duas ou tiveram outras? Tiveram outras porque na minha época já era só o Enem, a gente tinha duas opções, então eu coloquei odonto em primeira opção na Universidade Federal Fluminense e história na Federal de Juiz de Fora, só que eu também tinha feito vestibulares seriados, então eu tinha algumas outras opções. Então na Universidade Federal de Viçosa eu passei em pedagogia e em Lavras, acho que na Universidade Federal de Lavras eu passei em nutrição. E aí eu falei, agora ferrou, né? O que eu vou fazer? No primeiro momento, o primeiro curso que eu tinha passado era história. Eu falei, Deus, é isso, é história. Fui para Juiz de Fora, meu pai estava chorando. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Fiz minha matrícula, montei apartamento, passaram-se 2 semanas eu passei em odonto. E aí foi Deus de novo. Não, aí eu pensei, tipo assim, nisso meu pai e minha mãe já estavam meio que conformados que eu ia fazer história. Eles falaram, não, você escolhe o que você quiser e acho que isso é muito importante porque eu pude tomar uma decisão neutra. Eles falaram que o que você resolver a gente vai te apoiar, vamos te ajudar. Só que eu comecei a pensar muito no mercado de trabalho depois. E que como odontologia realmente é uma profissão mais estável financeiramente do que ser professor de colégio. Então resolvi e fui fazer odontologia na Universidade Federal Fluminense no Instituto de Nova Friburgo. Só que eu acho que assim, a vida não adianta a gente fazer o que a gente não quer, porque ela vai encaminhar para que de alguma forma você volte para o seu ponto, para o seu sonho. E
Outro dia eu escutei, na minha turma a gente tinha o Márcio, que era muito meu amigo, e que era o menino mais inteligente da nossa turma. E o Márcio nem Enem fez, que ele foi pro seminário. E aí ele virou pra mim e falou assim, Ana, com sonho a gente não brinca. E eu vi como que isso é verdade na minha vida, porque eu fui fazer odonto. E foi um curso que assim, tinha tudo pra dar errado, porque eu não sabia o que eu queria fazer. E eu me apaixonei pela odontologia. Só que ao longo da odontologia eu vi que realmente não ia ter outro caminho pra mim a não ser dar aula. Que era o que eu tinha fugido quando eu não quis fazer história. Então, eu comecei no caminho de iniciação científica, de extensão, de PET, enfim, e congresso. E antes de terminar a faculdade eu já tinha resolvido que eu ia fazer o mestrado para ser professora. Então, assim, de certa forma não adiantou eu não ter feito história. Então, aí eu saí da Federal Fluminense, me formei em 2018 e fui fazer o mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, em odontopediatria. E aí começou mesmo que o meu rumo na vida acadêmica, e estudando para ser professora. Dentro do mestrado eu descobri que eu era apaixonada pela pesquisa, que eu não ia largar mesmo esse negócio de estudar. E eu resolvi fazer o doutorado, então eu defendi o mestrado há uns 3 meses e recentemente fui aprovada no processo seletivo para o doutorado em odontopediatria. Na UFMG mesmo? Na UFMG. Sobre essa questão de ser professor, é curioso que eu fui aluno aqui no Colégio Equipe, já sou professor aqui no Colégio Equipe há 14 anos, foi meu primeiro emprego, e realmente essa questão de estabilidade, eu tenho colegas que às vezes não tem essa fluidez também, mas é algo que eu posso dizer que me passou uma tranquilidade. Às vezes eu pergunto na sala de aula quem quer ser professor, eu praticamente não vejo ninguém levantar a mão. Então, é algo que os meus pais também tiveram essa preocupação lá atrás, qual curso você vai fazer. Isso eu acho que passa pela cabeça de todos os pais, porque querem o melhor para os seus filhos, e é algo que passa isso muito pela cabeça disso. Então, falando nesse caso, Maria Eduarda, você passou lá em São João para psicologia e depois fez uma troca não de curso, mas de universidade. Então, eu vou perguntar para vocês qual foi a vivência, a contribuição da Federal para vocês, mas você trocou, você saiu de uma universidade pública e foi para uma particular numa outra cidade. Mas aí já vou te encaminhar mais uma pergunta, que é porque muitos alunos têm essas dúvidas, então é um programa feito para alunos, de ex-alunos para alunos e futuros alunos, mas como que se dá isso na cabeça do adolescente? A Ana Luísa falou aqui, como que passar por escolher o curso, quando você tem a sorte de ser aprovado em mais de um, porque isso às vezes é bom, mas às vezes é uma dor muito grande ter que escolher entre um sonho e uma vontade da família. E o que você acha? Às vezes a gente até tem um programa, depois a gente poder só conversar sobre as dúvidas que os adolescentes possam ter e a gente poder ir tirando ao longo do tempo. É incrível como profissional da psicologia ouvir essas experiências. Eu trabalho direto com o humano, eu trabalho direto com a escuta. Então, quando ela diz dessa mudança, ele teve mudança, ela teve mudança, eu tive mudança, o adolescente é impelido a uma escolha, eu acho, acredito, pelas vivências da psicologia, pelos estudos, até muito cedo, de uma forma muito precoce, não é fácil escolher, a vida toda é impelida a escolher, é chamada a escolher. E a escolha, ela falou dessa dificuldade o tempo todo. Ela falou assim, eu adiei isso, mas chegou no momento, no final do vestibular, ela teve que fazer uma escolha e além do que ela tinha desejo, tinha mais um monte de coisa que ela passou pelo esforço dela e tudo. E ela, mesmo tendo adiado, ela teve um momento que ela teve que escolher. A escolha é dolorosa, você usou essa palavra dor. Por que é dolorosa? Porque quando você opta por um caminho, você abre mão dos outros. Então, é uma perda, você tem perdas. Então, gera dor, gera dúvida. Eu fui muito indecisa, o mercado financeiro, mas nada disso impediu que, nem no meu caso, nem no que eu ouvi dele, nem no que eu ouvi dela, que o desejo do que queria, de fato, falasse mais alto. Quando ela optou por odonto, ela foi para a área acadêmica e mesmo não querendo pela questão financeira, talvez pelo preconceito de ser professor no Brasil, que a gente vê isso ainda, o desejo dela falou mais alto. Então a gente tem que ter
consciência disso, né? A questão da psicologia, até mesmo nas escolas, né, com o acompanhamento com o adolescente, é para chamar esse desejo, para ele ter mais consciência desse desejo. É lógico que os pais vão, de alguma forma, interferir nisso, influenciar nisso, né? Enquanto adolescente, a gente mora com os pais, normalmente com responsáveis. O que os pais fazem, o que os pais conversam com o adolescente influencia, né? Ela teve essa experiência, ele teve essa experiência. E o que me chama a atenção é assim, eu tive por exemplo, na fala dele, eu tenho uma relação muito boa com minha mãe, eu posso falar tudo com ela, mas ele teve dificuldade de falar com ela. E agora? Como é que eu falo com meus... E a gente sabe que nem sempre é assim, né? Essa relação com o pai e mãe, nem sempre às vezes é tão próxima quanto do maior. Então, todas essas problemáticas, né, da escolha, da questão de saber o que o adolescente ele mesmo deseja, o que eu quero de fato, né? Porque não pensar em dinheiro é uma ilusão, obviamente. A gente precisa sobreviver, claro. Mas você também fazer uma escolha que só vise isso e você não trabalhar no que você gosta, de você ter gana do que você levanta todo dia para fazer, você não vai ter dinheiro. Você pode fazer medicina, entendeu? Que é um curso que todo mundo, medicina dá dinheiro, engenharia dá dinheiro. Você não vai ter vontade de trabalhar. Você trabalha, porque o trabalho adoece tanto. A gente vê isso na psicologia o tempo todo. E a gente passa muito tempo no trabalho, durante muito tempo de vida, todos os dias. Então, o local de trabalho tem que trazer prazer, sim. Né? Eu tive essa mudança também, tive a experiência de ir para uma federal, e foi enriquecedor, maravilhoso, mas a mudança de ensino médio para o ensino superior não é uma mudança só de uma questão de ensino profissional, é uma mudança de vida intensa, dolorosa. Você sai da sua casa, você sai debaixo da asa dos pais, você é impelido à escolha sozinho. E você tem que se responsabilizar pelo que você escolhe, né? Você ficou doente, você pode ligar para o seu pai e para sua mãe, tudo, eles podem ter carro e ir para lá, mas você vai ter horas que você vai estar sozinho, sabe? E você é chamado a dar conta disso, né? A realidade te mostra que você, caramba, eu estou crescendo, e agora? Você tem todas essas dúvidas, você tem todas essas experiências, eu passei por isso. A Faculdade Federal foi incrível para mim, tem professores excelentes, super qualificados, da mesma forma que uma universidade paga também tem, particular. O que eu tive essa mudança, eu tive vivências na Universidade Federal, por exemplo, eu tive vivência de greve, por exemplo, fiquei 4 meses parada, né? É uma coisa que você fica, e agora? Minha vida, meu Deus, sabe? Nessa vivência de greve, eu dei uma baqueada, e agora? O que eu vou fazer? Né? Aí eu optei por mudar de cidade, para ficar mais próximo de casa, para gastar menos, que não deu certo isso, porque quando eu quis me transferir para a Federal de Juiz de Fora, não saía vaga para psicologia, porque eu já estava no 6º para o 7º período, não saía vaga. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Eu fui impedida a escolher novamente. Vou sustentar a troca de cidade? Vou sustentar... E agora? O que eu vou fazer? Aí eu optei por sair de uma federal e ir para uma particular. É uma troca que normalmente não se faz, né? A troca é normalmente o contrário, você começa numa particular e vai para uma federal, por nome, por status, por várias questões, mas eu tive experiências muito significativas em todas as duas, né? Você encontra colegas que te mostram realidades diferentes. Na federal, normalmente, você tem pessoas que passam dificuldades, que tem os programas dentro da federal que tem programa de alimentação, bolsa atividade. Isso é uma ajuda imprescindível para muita gente. São realidades diferentes. É bem mais acadêmico até que a federal do que as particulares, mas eu acredito, pelo meu trajeto e por muitas coisas que eu vi, que é muito empenho do aluno, né? O que move é o desejo do aluno, falando de novo alto, né? Em Juiz de Fora eu tive mais opções de
mercado de trabalho, de estágios, por exemplo, né? Não que não tivesse em São João, pela cidade ser menor e Juiz de Fora sendo maior, eu tive mais opções, mas a qualidade do ensino era excelente também e o meu empenho acho que veio contando mais do que qualquer outra experiência externa, assim, de professores, de alunos. E você, Manel, como que foi essa mudança, né? Você, no segundo ano, você foi a Lavras, você vivenciou aquilo lá, teve um impacto emocional, não gostou, né, junto à sua mãe, e aí depois você vai para o Sul do Espírito Santo, né? Como que é vivenciar Alegre? Eu percebo que pelas suas fotos nas redes sociais você é muito alegre lá, né? Desculpe o péssimo trocadilho, até pelo nome do programa, né, Ana Luísa? Quando eu falei assim, de férias com os ex, ela, nossa, né? Muito interessante o nome do programa, né? Mas como que é isso? Como foi vivenciar a Federal? Geraldo, eu sou filho único. Então eu sempre fui criado leite com pera. Muito, né? Passado hipoglós, né? Criado leite com pera ali, a mãe passando a mão na cabeça. Minha mãe faz, até hoje, minha mãe faz tudo pra mim. Cheguei, antes de ir pra faculdade, minha mãe me dava comida no prato, na cama. Né? Gente, eu tenho certeza absoluta que acontece com diversas pessoas que estão assistindo o programa. Se você é um desses, deixa um comentário aqui, porque essa eu não esperava, gente. Realmente, se a sua mãe leva o prato de comida na cama, deixa aqui um comentário aqui embaixo. Isso é muito importante para saber quem está assistindo esse vídeo, gente. E para saber quem você vai se transformar lá na frente. Então, quando eu fui para Lavras, eu tive assim, falei, eu vou deixar aqui a vidinha que eu tenho tranquila, com a minha mãe cuidando de mim, para vir morar aqui, porque Lavras é só república. Você não... É difícil você ter casas independentes. Então, você morar com 10 pessoas é uma situação assim, bem complicada. Principalmente quando você mora só você e a sua mãe, por exemplo. É bem complicado. Então, eu falei, eu não vou não. Voltei, o que foi excelente, porque eu tive tempo de me amadurecer mais, de crescer. Esse tempo é super importante. E fui para Alegre. Quando eu fui para Alegre, eu ainda leite com pera. Mas aí não tinha como mais, é onde eu não tive como fugir, porque eu tinha que estudar, não tinha como. Ou eu estudava ou trabalhava, e eu não queria começar a trabalhar, então eu falei, vou estudar. Então aí eu fui, tive que ir de qualquer jeito. A primeira semana foi baque, foi bem difícil, mas comecei a me adaptar. Eu não sabia fazer nenhum arroz, então eu aprendi muita coisa fora da faculdade. A viver, eu aprendi a viver, entendeu? Morar sozinho, a faculdade vai muito além de área acadêmica, ela te ensina a viver, porque o que eu amadureci depois que eu fui para Alegre é sem explicação. Em relação à cidade ser alegre, igual você falou, é uma cidade maravilhosa que te proporciona diversos ambientes, diversas interações. Por ser uma cidade bem pequenininha, é basicamente só universitário, então você interage com todo mundo, você conversa com todo mundo, conhece todo mundo. E tem as festas, porque não dá para falar só de área acadêmica também, que é super importante, mas você tem que viver um pouco também. Isso faz parte, inclusive, da vida. Com certeza, a né? socialização é muito importante, porque não adianta você ser fechado na sua bolha sem se socializar com as pessoas, isso é muito importante também. Mas é isso, hoje eu estou muito feliz com o que eu faço e não trocaria a cidade que eu moro por lugar nenhum. Bom, Ana Luísa, eu acho que perguntar o impacto da Universidade Federal na sua vida, eu acho que ele foi grande, mas eu quero saber qual o tamanho e qual a importância da Federal na sua vida. Eu acho que assim, antes mesmo da Federal, eu acho que o sair de casa é um impacto muito grande. E assim, eu tinha 17 anos quando eu saí, no caso assim, nem de Cataguases, de Sereno. E Um distrito, né? 4.000 habitantes. Não tem isso tudo, não tem isso tudo, não. Para ir para Nova Friburgo, outro estado, Rio de Janeiro. Outro estilo de vida. E eu acho que cabe uma reflexão de que assim, tudo na minha vida aconteceu muito cedo. Porque assim, eu era desesperada, eu ficava estudando e eu não queria fazer cursinho de jeito nenhum, porque eu queria passar direto. E eu acho que assim, tudo tem um pró e tem um contra.
eu acho que eu não estava preparada psicologicamente para as mudanças que eu iria encarar em ter que sair de casa. Talvez se eu tivesse esperado um pouco mais, pensado um pouco mais, ter ficado indecisa um pouco mais tempo, eu teria saído de casa mais madura. Eu acho que tinha tudo para ter dado errado, mas graças a Deus deu certo, porque eu gostei do curso que eu encontrei lá. Mas eu saí de casa foi assim, uma mudança radical, porque é aquilo de que se você não vai no mercado e compra comida, você vai chegar em casa e não vai ter o que comer. Se você não lembra de pagar a conta de luz, eles vão cortar. De você chegar em casa morta depois de um dia inteiro de clínica e você abre a geladeira e não tem nada. Aí você pensa, eu durmo com fome ou eu saio para comer? Quantas vezes eu fui dormir com fome porque eu estava cansada demais de sair para comer? Acho que é um amadurecimento muito grande. O primeiro mês foi difícil, assim, até por saudade de casa. Não era tão fácil ir e vir, porque era outro estado, enfim, mas também eu estava numa cidade que é pequena, Friburgo não tem nem 200 mil habitantes, e tudo girava muito, pelo menos na minha convivência dentro da faculdade, morava todo mundo muito perto, então era uma rotina muito gostosa, então eu me acostumei com a cidade, assim, em questão de 2 meses, e foi muito bom, assim, os anos que eu vivi lá, e eu amadureci muito, assim, acho que, nossa, existe a Ana Luísa pré e pós-UF. E existe a Ana Luísa pré e pós-UFMG. Porque depois, quando eu formei e fui para Belo Horizonte, aí eu acho que veio o maior impacto da vida. Porque formar é muito difícil. E a gente fica louco para formar. Só que depois que forma as coisas pioram. E aí, quando eu fui para Belo Horizonte, vieram outras dificuldades. Porque eu nunca tinha morado numa cidade tão grande. E eu fui para a capital. E lá já era assim, não eram mais pessoas que estavam todo mundo naquela vibe de faculdade e querer socializar e ter festa no final de semana. É todo mundo focado, eu estava indo para o mestrado, que eu era a única com 22 anos de idade, todo mundo tinha família, filho, numa outra vibe. E aí já foi um outro momento, mas a universidade pública tem um papel muito grande na minha vida. Eu acredito na universidade pública gratuita, no ensino de qualidade. Eu acredito que as universidades federais, as instituições federais, elas têm um suporte acadêmico, financeiro, que já foi maior no passado, mas ainda assim ela permite você ter uma vivência com pessoas de todos os lugares do país, de todas as realidades financeiras, e academicamente falando mesmo, acho sim que quem faz a diferença é o aluno, porque eu convivi com pessoas que eram brilhantes, mas que não se esforçavam, então que talvez não seja o melhor caminho para se seguir. E há também o lado de que quem não teve oportunidade de sair para estudar fora, fez uma instituição privada e se dedicou muito, e eu conheço vários que estão muito bem. Mas a faculdade, a instituição pública, ela tem um papel ainda muito grande na minha vida e eu acho que assim, só tem a agregar. E você acha que mercado de trabalho é você professora universitária ou você acha que você, depois do doutorado, você ainda pensa em clinicar? Como que você vê o mercado de trabalho para a odontologia? Eu acho que o mercado de trabalho não está fácil para nenhuma profissão. Para a odontologia, né, que é o mundo que eu estou inserida, o que eu tenho para falar é quem quer fazer, faça, porque é um curso lindo e não vai ser fácil no início, mas como eu acho que não é fácil para nenhuma profissão. No início você vai ralar muito, você vai ganhar muito pouco, mas vão passando os anos e você vai conseguindo se estabilizar, você vai conseguir ficar legal. Para mim, eu segui um caminho que a minoria das pessoas que fazem odontologia segue, porque eu escolhi seguir a área acadêmica, a área de educação e pesquisa. Demora mais um pouco, porque são 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, especialização, mas é um caminho que permite talvez uma estabilidade maior a longo prazo. Eu, Ana Luísa, continuo indecisa, então eu não sei como que eu vou estar daqui a 10 anos. Eu sei que eu vou continuar estudando, eu vou estar estudando e eu vou ser professora. Talvez o consultório vai se encaixar nisso. Então pode ser que eu esteja conciliando estar no consultório e estar dando aula. Ou pode ser que eu esteja só dando aula.
Ótimo. E, Manel, e mercado de trabalho? Você ainda está na graduação, né? Mas eu até já tirei algumas dúvidas com você sobre exames, né, como dieta, né? Mas como que você vislumbra esse mercado de trabalho? Então, a nutrição ela é uma área que ela tem crescido muito e que ela tende a crescer mais ainda. As pessoas estão se conscientizando de bem-estar, né? Hoje- Não só mental, né, como a gente vai falar, mas a questão também da alimentação, né? Hoje em dia, as pessoas se preocupam mais com antes de ficar doente do que com depois que fica doente. Se você não se esforçar, você só vai ser mais um que vai formar. E isso é bem complicado, porque forma muita gente. Todo ano forma muita gente. Então você tem que ter um diferencial, você tem que se diferenciar de alguma forma. Ou você faz um mestrado, doutorado, ou você vai e faz uma pós-graduação. O que você não pode é ser igual a todo mundo. Tem uma frase que é até engraçado, eu escutei do Flávio, no dia que eu me matriculei na equipe da 5ª série, ele virou e falou pra mim assim: se você for o cara do 7, você nunca vai se destacar. Se você se preocupar em fazer o 7, você vai ser uma pessoa mediana para sempre. Então eu sempre busquei ser mais do que o 7. Então eu acho que isso talvez faça diferença no mercado de trabalho. E você, Maria Eduarda, como que você vê a psicologia? Como que está hoje o mercado para a psicologia? A gente falou muito em pensamento conservador aqui, medos, né? Você usou muito o verbo impelir, né, ao longo da sua fala. Mas como que você vê hoje? As pessoas elas são menos receosas. Eu lido, né, com essa faixa etária que vocês já não estão, mas fui seu professor lá até em 2009, a Ana Luísa e o Manuel depois. Mas assim, eu vejo que os alunos têm essas dúvidas, né, esses anseios, e até para perguntar se os meninos tiverem interesse, se forem comentar aqui depois, da gente ter um programa, né, de tirar as dúvidas dos alunos para os maiores anseios, os maiores medos que eles têm, das dúvidas, como a Ana Luísa disse aí. Como que você vê o mercado hoje para a psicologia? Claro que eu aceito, né, um desafio para mim, né, como psicólogo, como profissional, mas acho incrível, é uma oportunidade de estar em contato com pessoas de todas as faixas etárias, assim, a psicologia, né, traz isso. É um momento de muitas dúvidas, né, a adolescência, essa fase de vida já não é tranquila, né, por várias questões, e a questão de escolha, né, a gente fala muito disso aqui, a escolha que temos que fazer, escolha pro resto da vida, sabe, o resto da vida você vai estar diante de escolhas, né, e é uma fase de muita dúvida, de muitos conflitos, né, a escola também traz isso, você tem conflitos pela socialização, pela questão do ensino, enfim, acho que é uma oportunidade bacana, acho que vai ser muito bacana estar em contato com os alunos, né, da onde eu vim, e vou estar em contato com pessoas, com adolescentes que passaram por coisas parecidas e tudo, acho incrível. Mercado de trabalho da psicologia vem crescendo também, como na área de nutrição. O psicólogo está sendo chamado a sair daquele lugarzinho, né, de todo mundo pensa, né, psicólogo é no consultório, lá dentro é pra gente maluca, né, tem vários preconceitos ligados a isso, mas o psicólogo hoje está em várias áreas, né, o psicólogo não trabalha só no consultório, que é a área mais conhecida, falada, que é a psicologia clínica, é a área que eu atuo mais, eu sou psicóloga clínica, faço pós-graduação nessa área e atendo, né, atendimento de todas as faixas etárias, né? Hoje eu atendo online pela questão da pandemia, e que é outra novidade, né? E o psicólogo está em várias áreas, onde tem o humano e suas relações, o psicólogo está ali, né? A gente tem uma profissão regulamentada há 58 anos, a gente tem recém-feita, né? Em agosto, dia 27, e é uma profissão que está em várias áreas hoje, né? A área de psicologia jurídica, você tem uma interface de psicologia ali, a área de saúde mental, a área de nutrição. Você não vai entender só, igual ele vai entender da questão da nutrição, a gente vai entender qual que é a relação da pessoa com a comida,
Então tem essa, você casa isso, né? O psicólogo está nas organizações, o psicólogo está no social, no comunitário, o psicólogo está dentro do hospital. Então, assim, no esporte é uma crescente no Brasil e é uma área que está crescendo, é uma área que, assim, é difícil falar assim, sem colocar tanto o meu desejo, assim, porque é algo que eu faço com muito carinho, que eu gosto muito, são de todas as áreas, você está sempre impelido a conversar e a estudar, você nunca deixa de ser aluno, né? Porque a sociedade muda, as relações mudam, você vai querendo entender aquilo. O momento que a gente está vivendo, a demanda vem crescendo por causa da pandemia, a gente está vivendo um momento de crise de saúde, né? E isso está tendo impacto, né? A gente não sabe, não tem noções, né? Questões de violência, como que está essa criança que está estudando em casa, como que está essa pessoa que está trabalhando nas linhas de frente, crises econômicas, isso tudo tem impacto no psiquismo. E psiquismo e saúde mental e saúde física não se separam, né? É um conjunto, é uma complexidade humana. Então é uma crescente, é um momento também da psicologia, a gente está sendo demandado mesmo, né? Por esse momento. A psicologia não está só dentro dos consultórios. A gente trabalha em várias áreas, onde tem humano, como eu falei, suas relações psicologia e política. Bom, pessoal, queria agradecer muito a participação de todos vocês. Acho que para um primeiro programa foi muito esclarecedor, abriu muitas mentes, né, das pessoas. E se você, né, gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, né, se inscreva no nosso canal e deixando aí para a semana que vem, para vocês perceberem quanto a equipe tem de família. Semana que vem 2 primos da Maria Eduarda, de outro colégio, né, do Colégio Equipe de Leopoldina, que fazem engenharia, e para vocês verem que essa relação, né, esse lado familiar que o colégio tem, como o Manuel Vitor falou, do Flávio aqui. E se você é ex-aluno do Colégio Equipe, ou se você é filho de ex-aluno do Colégio Equipe, você tem um preço diferenciado, né? O colégio garante isso para que a gente possa criar outras gerações de estudantes do Colégio Equipe, como eu sou, né? Caso a gente possa ter outros Baldiotes aqui, porque ela é Ana Luísa só no diário, tá, gente? Para mim ela sempre foi Baldiote. Na gravação que eu lembrei o outro sobrenome dela aqui, né? Possam ter outras crianças, outros manezinhos, outros gatinhos, né? Porque o pai dela, né? Sou muito próximo e o apelido dele é Gatão, não sei porquê, então pode ter outros gatinhos aqui e continuar tendo essa história aqui dentro do colégio, tá certo? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!